Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alessandra e eu gostaria de pedir a vocês que não são inscritos no canal que se inscrevam no canal, que deem like no vídeo se gostarem do estudo, compartilhem, nos grupos de vocês que vocês desejarem, e façam um comentário ainda que simples, para que o YouTube venha entender que esse vídeo tem importância e que venha entender a relevância para vocês e que possa recomendar a mais pessoas, tá bom? Eu agradeço desde já a todos vocês. Bom, hoje a gente vai fazer mais um estudo e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre a besta que surge do abismo. Quem será essa besta? A besta que surge do abismo. Existem muitas confusões neste tema, muitos dizem que essa besta é o anticristo, e entendem que é o anticristo que surgirá do abismo, mas vamos entender hoje na palavra para que a gente possa saber verdadeiramente quem é essa besta, ok? Vamos começar. Eu espero que vocês entendam e que acompanhem o estudo todo, tá bom? Sejam bem-vindos aqueles que estão novos no meu canal, que começaram a assistir esses vídeos, esses estudos há pouco tempo. Desde já, eu digo a vocês que Deus abençoe a todos, tá bom? Então, vamos lá. Existe na palavra, no livro de Apocalipse, citado para nós, 3 bestas ou 3 criaturas. Eu vou mostrar para vocês agora exatamente o que eu estou querendo dizer com isso. A gente vai para Apocalipse no capítulo 13, primeiramente. 13:1, a gente vai ler a respeito da besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. Então, está citando para nós aqui uma besta que foi emergida do mar, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas. E essa besta, ela tem algo mais interessante aqui, ó. A besta que vi era semelhante a um leopardo com pés de urso e boca de leão. Então, era uma besta bem diferenciada, que a gente vê citada aqui. Depois a gente acha uma segunda besta descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 3. Vamos ler a respeito dessa besta. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Escarlate é vermelho, vermelho brilhante, Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Você vê que elas também, essa besta aqui também, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E a gente vai achar outra besta citada, que eu ia citar para vocês, em Apocalipse, no capítulo 12. A gente vai voltar um pouquinho para trás aqui, 2:3. Vi-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Você vê que a descrição das 3 é bem parecida. Todas têm 7 cabeças e 10 chifres. Mas não são a mesma, porque essa aqui está dizendo para nós que é um dragão, A do capítulo 13, existe uma junção ali, que ela tem corpo semelhante a um leopardo, com pés a besta que era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. É diferente, ela não é um dragão. E a terceira diz para nós que era uma besta escarlate. Não descreve para nós o que teria nela, só diz que ela é vermelha, mas ela tem 7 cabeças e 10 chifres. O que isso quer dizer para nós? Bom, a besta de Apocalipse no capítulo 13, a gente sabe que é o anticristo, mas na realidade aqui não está falando para nós do anticristo, a pessoa. Está falando para nós primeiramente do reino. O reino que se levanta do mar é o reino que vai sair de multidões, povos, nações e línguas. E este rei, que vai ser justamente a besta deste reino aqui, ele é o anticristo. Então ela está citando para nós tanto o reino como o seu rei, que é a besta, que é um homem. Ou seja, a besta que surge do mar, ela vem de povos, nações, multidões e línguas. Então, ela vem do reino dos homens. Ela está subindo de um reino político e do meio dos homens. Então, essa besta anticristo é um homem. Como a gente pode entender a besta do capítulo 17, que é justamente a besta
escarlate, que também tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta aqui, ela é justamente a besta que surge do abismo. E o que significa isso, gente? Essa besta também é uma especificação de um reino específico que está sendo citado para nós, e existe dentro deste reino alguém que é a representação deste reino, que seria a besta, que é uma criatura também. Quem seria essa criatura? Justamente a besta que surge do abismo. Essa vem do abismo. Então, uma sai do meio dos homens, outra sai do meio do abismo, certo? E a terceira que eu citei para vocês, que é justamente o dragão, está no capítulo 12, eu peço que vocês prestem bem atenção para vocês entenderem tudo que eu estou falando, é justamente, viu-se também outro sinal no céu, um dragão. A gente sabe que esse dragão aqui mais para frente no capítulo 7, diz que Miguel e seus anjos pelejaram com o dragão. Então está falando para nós que este é Satanás, o dragão, a antiga serpente. E está dizendo para nós que esta besta aqui, ou este reino que ele sempre reinou sobre a terra, que é o reino justamente do dragão ou de Satanás, ela está nas regiões celestes. Então tem para nós aqui colocado uma besta das regiões celestes, uma besta que surge do meio dos homens e uma besta que surge do abismo. A gente vai falar hoje, vai especificar bem para entender quem seria essa besta realmente que surge do abismo, porque a confusão que existe, ela está colocada não em Satanás e nem no anticristo, mas nessa que surge do abismo, que normalmente ela é confundida, certo? Então vamos começar. No Apocalipse, no capítulo 17, a gente vai prosseguir a nossa leitura. No versículo 8, está dizendo assim para nós, a besta que vistes era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então aqui para nós está mostrando justamente em que base está fundamentado este reino que eu li para vocês, que é o reino da besta escarlate. Aqui está falando para nós de um reino dos caídos, que está fundamentado tanto nos caídos como na sua tecnologia. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a descrição aqui, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, nada mais, nada menos são do que aqueles que são os filhos dos anjos caídos, ou os híbridos, aqueles que estão aqui, que estão no meio de nós, cujos nomes nunca poderiam ser escritos no livro da vida. E a gente pode analisar esse contexto. Primeiro eu quero ler para vocês Apocalipse 11, 7, que é para vocês verem que aqui também fala... Não, 17, 11, gente, desculpa, troquei. 17, 11, para vocês verem que aqui embaixo também fala a mesma coisa. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então aqui está falando para nós de uma besta que era e não é, e é também o 8º rei. Se o anticristo, ele é o 7º reino, porque o reino, todos eles citam que tem 7 cabeças, certo? Se são 7 reinos e existem 7 reis, esse 8º rei, ele não é o anticristo. O anticristo, ele é o rei do seu 7º reino. A gente olha aqui, embaixo, quer ver? Vamos ver direitinho aqui. No 9, 17, 9. Aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, que montes significam reinos. E os 7 reis dos seus reinos. Se foram 6 reinos que já existiram na Terra, até o período de agora, e a gente já falou sobre isso algumas vezes, que são justamente os 6 reinos que dominaram a Terra num período da história que a Bíblia cita, que é o Egito, a Síria, a Medopérsia, a Babilônia, a Grécia e Roma, são 6, tiveram seus reis específicos citados aqui. O 7º reino, que é a 7ª cabeça ou o 7º monte, tem um rei sobre eles também, que é o 7º rei, que é o anticristo. Mas o 8º rei não está falando do anticristo. A gente vai prosseguir e a gente vai para Apocalipse no capítulo 13 novamente, porque eu quero prosseguir com vocês. Apocalipse 13, no versículo
15. Vamos ler aqui. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem da besta falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. Então aqui está dizendo para nós que dentro deste reino, porque esse aqui também é um reino, este reino ele está intimamente ligado ao primeiro reino, o reino da besta que emerge do mar. Ele é um reino político, um reino que vem sendo que o rei deste reino é o anticristo. E esse segundo reino, que é justamente o reino da besta que emerge da terra, ele é um reino que está intimamente ligado, ou seja, está acoplado ao reino da besta que emerge do mar, ou o reino do anticristo. Ele funciona dentro do reino do anticristo. Ó. Aqui diz assim para nós, ó. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Então, este daqui, ele é um reino específico, ou uma besta específica, que está ligada no primeiro reino, e que faz jus àquela besta, que é a besta que surge do abismo, porque este é o reino da religião falsificada e da tecnologia dos caídos, que vai trazer justamente do poço do abismo esta besta que surge do abismo. Essa besta que surge do abismo é a especificação aqui para nós, ó. Desta justamente que fala aqui, ó. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe fora dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela que fora ferida a espada e sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem da besta falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. Então, esta besta que vai receber fôlego, ela tem que vir de algum lugar, né? A gente sabe que o diabo, o seu reino, Satanás, eles não podem trazer nada de fato à vida. Vida quem dá é Deus, certo? Mas o que eles fazem aqui? Eles fazem com que esta imagem ela venha a ter fôlego e venha poder falar e venha poder matar aqueles que não quiserem adorar a si próprio e dentro do reino do anticristo ao anticristo. Então ela é a besta que mata, a besta do reino do anticristo. E esta besta é justamente aquela que vai emergir do poço do abismo. Se nós pararmos para analisar, se a gente for para Apocalipse no capítulo 11, no versículo 7, capítulo 11, versículo 7, a gente vai ver aqui, é o capítulo que fala das duas testemunhas. Então está escrito aqui sim. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e as matará. Então a besta que mata, ou aquele que tem o intuito de matar dentro do reino do anticristo, obviamente subjugada à sua ordem, que é a ordem do anticristo, é esta besta que surge do abismo. A besta que surge do abismo é aquela que tem o poder de matar. E quem a gente viu agora que tinha o poder de matar dentro do reino do anticristo? Se não, a imagem da besta. Então a gente está vendo aqui que essa imagem da besta é a mesma coisa que a besta que surge do abismo. É este fôlego que esta besta vai receber, que ela vai surgir do poço do abismo e vai receber dentro deste reino, este fôlego, esta suposta vida, para dentro do reino do anticristo exercer a sua autoridade. Ela é a imagem da besta. Então a gente vai continuar analisando. Se essa besta que surge do poço do abismo é a imagem da besta, ela não é o anticristo, eu sempre falo que muitos dizem, não, mas é o anticristo. Mas se nós analisamos o capítulo 13, quando fala do anticristo, a gente vê que essa besta, que é o anticristo, não poderia ser a besta que surge do abismo. Porque está escrito aqui, ó, no 13:3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, a gente já viu que cabeças são tanto os reinos como os reis, como montes também são tanto os reinos como os reis, certo? E aqui está dizendo para nós que uma das cabeças, ou um dos reis desses 7 reinos, que na realidade é o reino do anticristo, mas por que ele é citado com 7 cabeças? Porque o reino do anticristo, ele vem fundamentado dentro de todos os outros 6 reinos que a história nos mostrou, que foi aqueles que eu já citei. Todos eles estão dentro, inseridos, eles são
vieram sendo fundamentados durante os séculos, durante os milênios, e todos eles se unem, por isso que é uma besta. São vários reinos mesclados, cada um trazendo para eles uma característica diferente, né? Porque os reinos já passaram, entre aspas, mas as características desses reinos estão inseridas dentro desse reino do anticristo, que são várias coisas que nós vemos que vem sido trazido nos primórdios da história pelos senhores do mundo, que carregam implicitamente toda a adoração dos anjos caídos e de todas essas, como é que eu vou dizer, funções que esses reinos tiveram no seu período, que o Egito. Nós sabemos que toda a adoração do Egito vai estar inserida dentro do reino do anticristo. A Síria, nós sabemos que também a adoração da Síria também estará inserida dentro do reino do anticristo. A Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e o último reino, que é Roma. Todas as características desses reinos e suas adorações estão inseridas neste reino. Eu não vou dar detalhes agora, existem vários pontos que a gente poderia citar aqui, mas eu quero só mostrar para vocês sobre as bestas e sobre que esta besta aqui, que é o anticristo, não poderia estar surgindo do abismo. Por quê? Porque ela foi ferida de morte, mas foi curada, ou seja, ela não morreu. É um homem que com certeza é um híbrido, vem daqueles que eu falei, que está escrito lá no capítulo 17, cujos nomes nunca poderiam ser descritos no livro da vida desde a fundação do mundo, nunca foram descritos no livro da vida. Também é um desses, mas é aquele que vai exercer o reinado como o anticristo. É aquele chifre que vai sair do meio dos 10 chifres e que vai exercer o poder no reino do anticristo. Vamos continuar. A gente já viu que essa besta que surge do abismo, a gente já viu que ela é a imagem da besta. E onde a gente pode encontrar mais características sobre isso? A gente vai lá para Apocalipse no capítulo 9 e a gente vai ver em que momento esta besta que surge do abismo, ela realmente se manifesta ou ela sai do poço do abismo. Aqui no Apocalipse 9, no versículo 1, está escrito assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A gente sabe que essa estrela caída do céu na terra é justamente Satanás, o dragão, a antiga serpente, que foi lançado na terra, ou vai ser lançado na terra, ainda que ele já tinha sido lançado, justamente naquele momento em que os anjos começam a guerrear, que Miguel e seus anjos começam a guerrear com Satanás e seus anjos, e eles são atirados para a terra. Isso está descrito no capítulo 12 de Apocalipse. E aqui ela já estava caída do céu. E ela estava com a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço do abismo. E da grande fornalha, com a sua fumaça, saiu do poço do abismo, escureceu o sol e o ar. Agora a gente vai sair daqui. Eu vou ler mais o 3 só para vocês entenderem. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. A gente já mostrei em outros estudos que esses gafanhotos, nada mais, nada menos, são demônios, ou os espíritos dos filhos dos anjos caídos, dos gigantes, ou dos néfilins, ou de todos aqueles híbridos que morreram, que são os filhos dos anjos caídos na terra, e que seus espíritos, gente, se tornaram espíritos imundos, e são estes que estão hoje habitando o inferno como demônios que a gente conhece. E eles vão sair daqui nesse momento como escorpiões, como gafanhotos que estão sendo citados, do poço do abismo, de uma forma corpórea, justamente para atormentarem os homens. E junto com eles, aí a gente vai justamente agora aqui para o capítulo, deixa eu achar direitinho, 11. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apoleão. Abaddon e Apoleão é o mesmo ser, que está aqui dizendo para nós o nome em hebraico e o nome em grego, que nada mais é o que significa aqui destruição. Lembra que a gente leu lá no capítulo 17, que diz que esta besta que surge do abismo caminha para a destruição? Então, o nome dele já é destruição, e ele caminha para a destruição que vai vir sobre ele pelas mãos do próprio Deus. Então, este daqui é o momento em que sai do poço do abismo aquele cuja
como é que eu vou dizer? Né, a imagem da besta e o fôlego que a imagem da besta vai receber, cuja vida que a imagem da besta vai receber, ela justamente está fundamentada aqui, nessa parte da palavra, onde diz para nós que este ser está saindo do poço do abismo e que ele era o rei, aqui está dizendo para nós que ele é o rei dos outros, dos gafanhotos, que saem também para atormentar os homens. Então, quem é que aqui nesse momento vai estar tendo poder sobre os gafanhotos, ou os demônios, ou os espíritos dos filhos dos anjos caídos, para reinar sobre eles com o ataque que vai ter aqui? Justamente a besta que surge do abismo, ou Abadão, ou Apolião, ou a imagem da besta. Eu já falei tudo isso em vários vídeos, mas eu quero especificar para vocês aqui como o anticristo e a imagem da besta, que é a besta que surge do abismo, não são a mesma pessoa. Anticristo é um ser que está vivo, certo? Mesmo sendo um híbrido, ele não morre. Mesmo quando ele é ferido de morte, ali fala para nós que ele é curado, entendeu? Então, quem seria esse oitavo rei que eu falei para vocês, né? Eu li lá que no capítulo 17, agora há pouco, que esta besta que surge do abismo seria o oitavo rei. Não é isso que está escrito lá? Então a gente vai entender o que significa isso. A gente vai para Isaías no capítulo 14 e a gente vai entender justamente o que significa tudo isso. Vamos para Isaías no capítulo 14. Isaías 14. Deixa eu achar aqui. Isaías 14. Nós vamos entender o que a palavra nos diz, que está descrito na Bíblia para nós, para que nós venhamos a entender. Então, Isaías 14, do versículo 3 ao 11. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não, peraí, eu não vou ler do 3 ao... Eu vou ler do 12 ao 13, tá? Melhor. Do 12 ao 13, vamos lá. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias, o 12 e o 13, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então aqui a gente está vendo a descrição de um anjo caído. Presta atenção. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Quem é este que está sendo citado para nós aqui? É Lúcifer, certo? A gente sabe que Lúcifer ele quis colocar, né, o trono dele acima do de Deus. E ele está dizendo para nós aqui, ó. Como fosses lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, acima das estrelas de Deus, ou seja, eu subirei ao céu, acima dos anjos eu colocarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Então essa aqui é a descrição da queda de quem? De Lúcifer. Então Lúcifer está sendo citado para nós aqui neste capítulo. Vamos continuar. No 14, a gente vai ver uma outra colocação aqui, na sequência, no 14 e 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui já está falando para nós de nuvens, não de estrelas. Então está falando da terra para o céu, nuvens. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa? A gente já viu que o rei do poço do abismo, que é o rei dos gafanhotos, que é Abadão ou Apolião, que é a imagem da besta, ou que é a besta que surge do abismo, ele também era um anjo caído. Ele também era filho de um anjo caído, certo? Então ele foi um homem híbrido, mais um homem. Então a gente está vendo citado para nós aqui as duas versões
de dois seres diferentes, Lúcifer e a imagem da besta, ou a besta que surge do abismo, que intentaram a mesma coisa contra Deus, que quiseram, digamos assim, subir acima de Deus, ou colocar o seu poder acima de Deus, ou dominar a Deus com o seu intento. Então, os dois tiveram o mesmo propósito, de, como está dizendo aqui no 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E a gente sabe que quem fez isso aqui na história, que era um híbrido, que a Bíblia fala para nós, que foi um poderoso da terra, e que intentou, né, a Bíblia não fala que ele intentou fazer isso, mas diz que ele foi um poderoso da terra, e que intentou ser semelhante a Deus e tentar chegar até as nuvens do céu, a gente sabe que foi aquele que iniciou, ou foi o mandante da construção da Torre de Babel. E quem é este, gente? Senão Nimrod. Nimrod, ele era um grande da terra, que fundou muitas cidades, que fundou Babel, que fundou Nínive, que veio a ser, sim, ele é citado na Bíblia como um assírio, porque foi ele que fundou o reino da Síria. Lembre-se que os 7 reinos, que estão inseridos no mesmo reino, que é o reino da besta, ele tem a Síria também como parte dela, porque as 7 cabeças estão lá, certo? E os 7 reis. E lembra que lá no capítulo 17 diz, eu não vou lá agora porque eu quero terminar de ler aqui, mas não diz que ele era um dos 7º, mas ele é o 8º rei? Então, se dentro do reino de Assíria, o rei colocado ali é Nimrod, então ele foi um dos 7. Só que agora ele é o 8º rei. Por quê? Porque ele vai ressurgir do poço do abismo com uma outra função, ser a imagem da besta. Então a gente está vendo aqui que tanto o dragão, que é a primeira besta que eu citei para vocês, que é aquele que intentou ter o poder maior do que Deus, como a imagem da besta, que eu estou dizendo para vocês aqui que é Nimrod, porque a palavra está nos apontando para isso, que também tentou ser semelhante ao Altíssimo, como o anticristo, tem o mesmo intento. Qual é o intento? Ser maior do que Deus, ou dominar no lugar de Deus. Então, são 3 bestas, 3 criaturas que têm o seu mesmo objetivo. Então, o anticristo é o 7º rei. E quem é o 8º rei? É justamente esse mesclado, essa junção de Satanás, o dragão, a antiga serpente, por isso que está aqui colocado para nós no mesmo capítulo, certo? E Nimrod. Nimrod, ou a besta que surge do abismo, é o 8º rei. Porque o dragão, a gente pode colocar ele como sendo o 8º rei, mas ele vai ser também aquele que vai dominar a mente do anticristo totalmente, né? Para que ele venha dominar no período. Eu vou voltar lá no capítulo para mostrar isso que eu estou falando para vocês, mas eu quero terminar de ler aqui para vocês entenderem como é importante. Os que te virem te contemplarão e hão de fitar e te dizer: este era o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, Nimrod, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa. Todos os reis das nações daquela época, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo. Por que um renovo bastardo? Porque ele nasceu de um anjo caído com a mãe dele, mas a Bíblia nos diz que ele é filho de Cuxi, certo? Por quê? Porque quem dava a genealogia nos tempos bíblicos era o homem, então ele foi colocado ali como filho de Cuxi, o nome da mãe nem aparece, mas a gente sabe que a Bíblia nos aponta, falando dos gigantes, e que eles foram os grandes da terra e ele também foi colocado como um grande da terra. Então a gente está vendo aqui que ele era um bastardo, então ele não é filho de Cuxi. Coberto de mortos transpassados, e a espada cujo cadáver desce a cova e é pisado pelas pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. O que eu falei para vocês? A descendência dos malignos é justamente os filhos dos anjos caídos, que são os néfilis, ou gigantes, ou os híbridos, né? Porque depois de um certo tempo eles não eram mais gigantes, eles começaram a ter
um tamanho praticamente normal, mas continuam existindo híbridos até hoje, certo? Então a descendência dos malignos não será nomeada, ou seja, o nome do livro deles não pode estar no livro da vida. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Então, Deus ele tem que destruir os filhos por causa da maldade dos seus pais. Os filhos também são maus, né? Para que não encham o mundo de cidades. Ou seja, Deus mandou destruir eles, os gigantes, né? Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e vai ter que se levantar novamente. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Esta Babilônia aqui, gente, é a Babilônia dos últimos dias. Justamente a Babilônia, que são um conglomerado de cidades prostitutas, da qual uma delas, duas vão encabeçar este reino. A primeira será Jerusalém, que será no meio dos 3 anos e meio destruída. Eu não vou falar disso agora, eu tenho vídeos falando sobre isso. E a segunda será uma Magog espiritual, que é justamente a cidade de Tiro. Eu também tenho vídeos falando sobre isso, entendeu? Eu, inclusive, pretendo fazer um vídeo mostrando por que Tiro, né? Porque eu já me perguntei muito sobre isso também, mas isso fica para um outro vídeo, né? Reduzi-los-ei a possessão de ouriços e a lagunas de águas. Varrê-lo-eis com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos, aquilo que eu falei, né? Que o destruidor será varrido com a vassoura da destruição do Senhor. E quando a gente vai aqui, eu falei que eu não ia ler, que eu ia começar no 14 primeiro. Quando a gente vai aqui para Isaías 14, do 3 ao 11, que eu não quis ler primeiro, prestem atenção aqui. Num dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este mortejo contra o rei da Babilônia e dirás: esta aqui não é a Babilônia de Nimrod, né? Como eu falei. Como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriram os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominaram as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo. Até o cipreste se alegra sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caístes, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Aqui está dizendo para nós da destruição do anticristo dentro do reino de Babilônia, que também será destruído. É um pouquinho antes, eu quis deixar para depois para vocês entenderem. O além desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Então, quando o anticristo for morto, aqui está dizendo que todos os reis das nações, mortos, lógico, levantarão dos seus tronos. Aqui é uma representação de que o anticristo também será destruído. Eu falo isso para vocês e eu quero ler algo que vai mostrar para vocês que como isso que eu estou falando para vocês é real. A gente vai para Ezequiel no capítulo 28. Ezequiel 28, 1. Para só pontuar para vocês como que eu estou falando para vocês é real. 28, 1. Preste atenção. Profecias contra o príncipe de Tiro. Eu falei para vocês que a segunda cidade, que é a cidade prostituta, realmente o reino do anticristo será Tiro. Vamos ver aqui, ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva no teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passa de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora coração de Deus. Então aqui está falando para nós de alguém que vai se dizer que é o próprio Deus e que vai se sentar na cadeira de Deus no coração dos mares. Aonde é isso, gente? Quem é que fica no coração dos mares? A cidade de Jerusalém fica no coração dos mares. Ela fica entre o mar Mediterrâneo e o mar Morto. A cidade de Jerusalém está bem ali. E ele não vai ser aquele que vai invadir o terceiro templo, dizendo que ele é o próprio Deus. A gente vai ler isso também no Novo Testamento. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti.
Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançastes o teu poder e adquiristes ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentastes as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora coração de Deus, eis que eu te trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás a morte dos transpassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, pois não passas de homem e não é Deus. No poder do que te transpassas, da morte de incircuncisos morrerá, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, assim diz o Senhor. Então a gente está dizendo para nós aqui que esse aqui, ele é o anticristo, certo? E na sequência, no 28:11, a gente vai ver o outro, que é justamente aquele que vai estar reunido com o anticristo e também vai fazer parte de ser o oitavo rei. Presta atenção. Lamentações contra o rei de Tiro. Este é o rei. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize, então aqui é um príncipe, aqui é o rei. Assim diz o Senhor Deus, tu eras o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, e se te fizestes os engastes, e os ornamentos no dia em que fostes criados, foram eles preparados. Quem é esse, gente? Que foi criado por Deus, Lúcifer. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Eu não li que ele ia querer dominar e colocar o trono dele sobre o monte de Deus, ou sobre o monte, nós não lemos isso agora há pouco. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Envolveu-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Vocês prestaram atenção que tanto lá no Isaías 14 como aqui, Deus não disse que lançou Satanás no abismo, diz que ele lançou ele por terra. Quem foi lançado para o abismo porque morreu? Nimrod, ou a imagem da besta. Quem é a besta que surge do abismo? Nimrod, ou a imagem da besta. Ou a besta que surge do abismo. Vocês estão entendendo? Ó, vamos lá. Vou continuar aqui. 18. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, e aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados. De ti vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Aqui está falando para nós do final, quando justamente na última batalha, diante dos reis, ele será consumido. Mas ele será consumido, né? Com o fogo, mas não será destruído. Ele é um anjo, né? E ele vai ser feito o que com ele no final? Ele vai ser colocado no poço do abismo. Aí sim ele vai para o poço do abismo. E vai ser colocado selo sobre ele, correntes, né? Para que ele fique lá no milênio. Isso aqui é um outro assunto que eu não vou entrar agora. Mas vocês vejam como ele não foi lançado no abismo em primeiro momento. O dragão ou Satanás será colocado no abismo só durante o período do milênio. Mas a outra besta, que é a que surge do abismo, que é justamente aquele que vai sair do poço do abismo, esse morreu e foi lançado no abismo. Por que no abismo? Porque os anjos caídos tiveram os seus filhos, e os seus filhos, os híbridos, eles quando morreram ou morrem, eles não são almas, eles não vão. Para onde que eles vão? Eles vão se tornar demônios.
Eles são aqueles que viraram espíritos imundos e estão no poço do abismo. E Deus, obviamente, que deixou os demônios serem espíritos que estão aí atormentando as pessoas, mas aqueles a quem ele precisou trancafiar, ele trancafiou. E um deles é esse aqui, que é o príncipe que é o rei do poço do abismo, né? Que vai ser justamente aquele que é Abaddon ou Apolion, ou a imagem da besta. Vocês estão conseguindo entender como a palavra, ela nos mostra, ela nos dá todos os pontos que precisamos entender. A gente vai agora para, deixa eu ver direitinho aqui, acho que é 2 Tessalonicenses, se eu não me engano, mas eu vou para lá agora. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, vamos lá. Vamos analisar aqui para a gente ver como o anticristo é um homem, como existe, o que Deus deixou escrito para nós, para a gente entender aqui. 2 Tessalonicenses 2,2: A quem não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Deixa eu ver se é aqui mesmo, gente. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de se assentar ou assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A gente não leu lá que ele vai sentar na cadeira de Deus no meio dos mares, ou seja, dentro do templo, dentro de Jerusalém, dizendo que ele é Deus? Aqui, ó, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então a gente está vendo aqui que o anticristo, ele é um homem, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Filho da perdição, entendeu? Que vai se achar Deus e vai se assentar no trono de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Aí a gente vai para o versículo 8. Preste atenção aqui no 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio da mentira e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então a gente está vendo aqui que se manifestará, se revelará o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, nós vemos que ele é um homem híbrido, um filho da perdição, ou filho dos anjos caídos, mas ele é um homem, certo? Ele é um homem. A gente também vê isso em Mateus, no capítulo 24, aí vai dizer para nós uma outra colocação. Vamos lá para Mateus 24, eu quero colocar para vocês, 24:15. Eu quero explicar para vocês entenderem como a gente tem uma divisão aqui. São 3 criaturas, 3 bestas, né? Com seus 3 reinos. E eu vou explicar para vocês a respeito mais detalhado da besta que surgiu do abismo. Aliás, da besta que sobe da terra, para vocês entenderem. Então, 24:15. Quando, pois, virde o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, quando, pois, virdes o abominável da desolação, gente, abominável da desolação ou da destruição, no lugar santo, aqui está falando para nós que o anticristo vai levar para dentro do templo a imagem da besta, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. A gente vai achar onde é que foi que o profeta Daniel falou sobre isso, certo? Vou mostrar para vocês aqui. Daniel 9:27, para vocês verem como está falando do anticristo e está falando de uma outra coisa, que é justamente a imagem dele. Daniel
Só um minutinho aqui. Daniel 7. Não, 9, desculpa. 9:27. 9:27. Aqui. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Quem é o assolador, gente? Asa das abominações. Está falando aqui de um assolador ou de um destruidor. Este é a imagem da besta. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, o anticristo fará um acordo com muitos por uma semana. Na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, ele não vai mais deixar com que o povo de Israel ou os judeus dominem o templo e nem Jerusalém, mas ele vai entrar em Jerusalém. A besta que surge do abismo vai matar as duas testemunhas e ele vai colocar ela como fonte de adoração sobre as asas da abominação virá o assolador. Este assolador será colocado dentro do templo pelo anticristo e será aquele que será o motivo de adoração dele. A adoração do reino do anticristo é a imagem da besta, é a besta que surge do abismo. Então a gente está vendo aqui claramente que essa é a determinação de ele colocar dentro do templo. A determinação dele é essa, colocar lá dentro a imagem da besta ou o Deus de adoração dele, deste reino da terra, que a gente já vai explicar já. É onde a gente vê que ele faz isso assim, que ele vai colocar esse Deus estranho lá dentro. A gente vai para Daniel, no capítulo 11, no versículo 37. Então, Daniel 11, 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. Deixa eu ver se vou ler aqui mesmo. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. O que é Deus de fortaleza? É Deus de guerra, Deus de morte, Deus de peleja. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Preste atenção, está falando do anticristo aqui, que vai ter um Deus, que é um Deus que seus pais não conheceram, certo? Aí continua no 39, 11:39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicar-se-lhe-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por prêmio. Então ele está dizendo para nós aqui que com o auxílio desse Deus estranho, ele vai contra as fortalezas, ele vai guerrear contra países fortificados. E aqueles que reconhecerem ele, ou reconhecerem o poder deste Deus estranho e dele, ele vai multiplicar as honras, falou a reinar sobre muitos, e ele repartirá a terra por prêmio. Então, a gente está vendo aqui que o anticristo terá como sua religião ou sua fonte de adoração um Deus estranho, um Deus que surge do abismo, um Deus que vem, justamente como a palavra nos fala, como um nome que é destruição, destruidor. Por quê? Porque ele será este que vai guerrear, que vai matar, que vai ter o poder de guerra, que vai ser aquela mão poderosa do anticristo para matar, juntamente com o seu exército de gafanhotos. Ele vai ter exército de homens também ao seu lado, dos países? Vai. Dos homens híbridos, dos homens marcados? Vai. Mas quem vai ser o Deus das fortalezas que vai ter este exército em favor deles? Quem vai ser? O anticristo vai ter justamente a sua imagem como este. E aí, quando a gente analisa, vamos voltar lá para Apocalipse, no capítulo 13, que vocês vão me dizer, mas tem o reino da besta que é metade da terra, então são 3 reinos, mas como é que é? Como eu já ouvi falar. O falso profeta que o Deus a besta desse reino. Não. Não é não. Isso é um equívoco, entendeu?
Isso é um equívoco. Quer ver? Eu já falei para vocês que esse reino é o reino da tecnologia dos anjos caídos, que juntamente com os homens híbridos. Por quê? Porque os homens que nascem dos anjos caídos são híbridos. E eles querem fazer com que todos os homens da terra se tornem híbridos. Com o quê que eles vão fazer isso? Com a tecnologia, com a marca da besta. Isso já começou a ser feito com as picoletadas, que a gente sabe que está aí já exercendo o poder da primeira parte da marca da besta, mas a marca da besta vai fazer com que os homens se tornem híbridos. Vai mudar o DNA dos homens completamente. Os homens vão ser dominados pelo reino da besta, ou seja, a tecnologia dos anjos caídos vai dominar os homens na sua mente. Eles vão ficar com as suas mentes dominadas, eles vão exercer funções como se eles fossem robôs. Eles vão ser controlados. Então, esta suposta religião de adoração, que vai fazer com que os homens adorem o anticristo, adorem a sua imagem, porque eles vão estar marcados para isso, vai ser algo controlado, vai ser algo que vai estar no meio disso a tecnologia, tanto a marca da besta, como quando eles tirarem do poço do abismo os caídos, também será com tecnologia. Quando Satanás abrir com a chave do poço do abismo o poço do abismo, isso vai ser também com o uso de tecnologia. Eu já falei sobre isso num dos meus últimos vídeos, que o poço do abismo, ele os aceleradores de partículas que estão espalhados pela Terra e que quando essa estrela caída do céu cair na Terra, que é Satanás, o dragão, a antiga serpente, ele vai ter a condição de abrir, eu não sei como que vai se manifestar esses aceleradores de partículas, mas eles vão abrir este portal ou este poço do abismo para que os demônios e seus anjos saiam de lá de dentro em formas corpóreas que vão dominar os homens e que vão atacar os homens e que vão ser o exército do anticristo. E a imagem da besta vai sair também, ou a besta que surge do abismo. Então, este reino que tem 2 chifres, que são aqueles que vão encabeçar esta preparação desta tecnologia, lembre que eu falei, híbridos, homens, e anjos caídos, tecnologia. Este é o reino da tecnologia, ou da IA, como a gente está vendo agora aí, toda essa manipulação de inteligência artificial, que vai manipular, porque o reino do anticristo não poderia existir, gente, sem a tecnologia, sem este reino aqui que está acoplado com o reino da besta. Eu já falei muito sobre isso. E este que é aquele que vai fazer fogo cair do céu, né? Que vai manipular as pessoas para que elas adorem a besta e a sua imagem, que é justamente o falso profeta, vai ser aquele que vai anunciar o reino do anticristo e anunciar a sua imagem. Ele é como o João Batista do anticristo, que vem primeiro anunciando ou profetizando, um falso profeta que vai profetizar que está chegando o reino do anticristo e o reino da sua imagem, que será maravilhoso. Então ele vai manipular as pessoas, fazendo cair fogo do céu. Também serão híbridos, gente. Todos serão híbridos. Entendeu? Existem 2 chifres que preparam tudo aqui. Eu não sei dizer para vocês se esse falso profeta, ele é um dos chifres ou se ele é um terceiro aqui nessa preparação. Aqui não nos dá muita ênfase sobre isso. Provavelmente pode ser até um dos 2 chifres, né? Que será esse falso profeta. Mas aqui não nos explica. Mas como a gente sabe que ele também é um homem e que vai estar um híbrido, que também vai manipular, que também vai estar debaixo de tecnologia dos caídos, fazendo essa manipulação, fazendo fogo cair do céu, fazendo sinais e prodígios. Lembre-se que os caídos, eles são aqueles que fazem sinais e prodígios. Onde a gente vê isso? Em Apocalipse 16. Apocalipse 16, Apocalipse 16, no 6º flagelo do capítulo, no versículo 13, no 16, 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. Então eles são fazedores de sinais, de prodígios, de milagres, né? Fazer cair fogo do céu. Então essa manipulação que este híbrido, que vai ser o falso profeta, terá, vai ser nada mais nada menos que também as tecnologias e as manipulações dos anjos caídos. Onde a gente vê que ele é um homem? Quando a gente vai para Apocalipse 19 e 20, vamos lá para Apocalipse 19 e 20 para vocês verem como que eu estou falando.
Mas a besta, que aqui está falando do anticristo, tá? É a besta do reino da besta, que é o próprio anticristo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Então, quem era adorado? Quem era o reino de adoração? A imagem. E esse falso profeta, ele fazia com que as pessoas adorassem a imagem, fossem seduzidos para adorarem esse reino e a sua imagem. Os dois, quem? A besta e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E o restante deles foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram da sua carne. Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Eu expliquei para vocês aqui a respeito deste reino e quem é a besta que surge do abismo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.